seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje vamos olhar a história através da lente de um fotojornalista. O seu nome é Sérgio Santimano e dispensa, do meu ponto de vista, apresentações. Antes da conversa, veja uma reportagem. Hoje na STP-TV vamos conhecer o fotojornalista Sérgio Santimano. Nascido em Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique, em 1956. Comprometido com o seu país, Sérgio Santimano tem vindo a trabalhar na tradição do documentário clássico e da reportagem fotográfica, sendo que começou a exercer funções em 1982. De 1983 a 1988, produziu e publicou trabalho relevante para a imprensa nacional, bem como para a imprensa internacional, cobrindo a guerra, a fome e as questões políticas. Desde então, muitas foram as exposições, os livros e os trabalhos publicados. Hoje vamos falar um pouco sobre Sérgio Santimano e descobrir, afinal, que a África viu ele através da sua lente. Sérgio Santimano, já de volta. É assim uma espécie de personagem que muita gente não conhece e eu também não conhecia muito bem. Ouvi-o na RDP África com a minha amiga e colega Fernanda Almeida e rapidamente fui à procura, a tentar perceber quem era esse personagem. E, de facto, todo mundo por descobrir. A partir daí, mal me colocaram a hipótese de trazê-lo aqui para uma conversa, enfim, foram momentos de excitação. Por isso também tenho, obviamente, que agradecer a minha produtora, a Joana, por ter-me dado esse brinde de encontrar-me com parte, do meu ponto de vista, da história fotográfica e de memória de Moçambique pós-independência. Sérgio, obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, eu. Olha, isto é tão simples quanto isso. O Sérgio, o fotojornalista, uma pessoa que era uma espécie de fotojornalista, uma espécie de jornalista e fotógrafo que teve a oportunidade de acompanhar logo no início a independência de Moçambique. Muito jovem, obviamente, com toda a excitação de toda aquela novidade da criação de um país de raiz, com todo o envolvimento com aquele poder, que era o poder que queria criar o homem novo, e acompanhou muito Samora Machel. Como era o Samora Machel naquela altura? Bom, boa tarde. Olha, em primeiro lugar, preciso fazer aqui uma nota, que é, quando a independência veio, eu não era fotógrafo. Eu trabalhava como guarda-livros, mas estava ligado aos cineclubes e tornei-me fotógrafo profissional e a trabalhar a tempo inteiro com fotografia em 79. E ingresso para o fotojornalismo em 82, no Jornal Domingo, e cujo diretor foi o Ricardo Rangel, portanto, a personagem que marcou muito a nossa geração na área do fotojornalismo. O que sucede no que diz respeito ao meu contato com o saudoso presidente Samora Machel, é preciso dizer que isso dá-se mais quando eu vou trabalhar para a Agência de Informação de Moçambique, a AIM, e então aí nós, como, digamos, o órgão oficioso do governo, da agência, sim, nacional, éramos mandados para a presidência para fazer trabalhos. E eu lembro-me que nessa altura ir à presidência havia um senão que era preciso ir lá de fato, ou de casaco escuro, inclusivamente, não era qualquer um. E eu tinha esse casaco, então o protocolo assim exigia na altura, e lá fui, e era com bastante emoção que eu estava dentro daquela área, né, que pertencia à presidência, portanto, à residência do nosso primeiro presidente. E é claro, há muitas histórias nesse convívio e nesse contacto, onde o presidente Samora dava uma especial atenção à fotografia. Ele tinha uma capacidade, e não só capacidade, um conhecimento também, pela importância que a fotografia fazia na nossa sociedade, portanto, pós-independente.
Aliás, ele era muito fotogénico, ele era especialmente fotogénico. Aliás, assim uma espécie de iconografia à volta de algumas fotos do Samora Machel, um pouco também na esteira daquilo que acontece com muitos líderes daquela época e daquele momento. Qualquer um deles tinha noção que a fotografia era um elemento central, mesmo central, até para o seu próprio discurso político, não é? Ele, como o Sérgio está a dizer agora, tinha consciência desse facto. E como é que era ele deixar-se fotografar? Como é que era ele? Não havia uma preocupação específica ou especial dos fotógrafos de condicionarem-se perante aquela personagem que era muito forte e muito enfim. Como eu disse, ele tinha muita consciência, e eu penso que ele posava mesmo para os fotógrafos. Ele tinha essa consciência, portanto, depois partia da nossa capacidade de escolher um momento para fazer o clique, digamos. Mas ele tinha muita consciência de imagem. Vou-lhe dar só um exemplo que passou-se comigo anos depois. Estávamos no Jardim Tunduro, que é um dos maiores jardins públicos da cidade de Maputo. Eu agora não me lembro qual era a reunião, qual era o evento, mas eu estava lá para fotografar em conjunto com outros fotógrafos. E eu lembro que os outros fotógrafos, quando fizeram o clique à fotografia, eu ainda não tinha feito o clique, mas o presidente esperou que eu fizesse o clique. E quando eu fiz o clique, ele virou-se logo para mim e disse assim: "Ó, Santimano, porquê é que tu levas tanto tempo a fazer o clique?" E eu, claro, não respondi, porque isso dizia-me respeito a mim, não é? Mas depois ele veio ter comigo, inclusivamente, até cumprimentou-me para me deixar assim descansar, porque aquilo era uma coisa pública, não estavam lá centenas de pessoas. Mas é só para ver, é um detalhe, não é? Ele ficava ali à espera que acontecesse, né? Ele viu que os outros tinham feito, mas eu ainda não tinha feito. E quantos anos é que isso aconteceu? Esse acompanhamento oficial, digamos, ao Samora Machel? Isso aconteceu até a sua morte? Como é que foi a evolução? Isso começou quando eu entrei para a IME, portanto, isso foi nos finais de 83, 84, quando eu entrei para a IME. Mas depois, mais tarde, portanto, a aproximação e os trabalhos começaram a ser mais intensos, inclusive quando nós recebemos um instrumento para a nossa secção fotográfica, que era a telefoto. Eu até fiz aqui um estágio aqui na ANOP, na antiga ANOP, hoje Lusa, para manusear o equipamento da telefoto. Portanto, havia uma prioridade, não é, de se integrar sempre um fotógrafo que pudesse depois divulgar internacionalmente a imagem desses eventos importantes. Mas eu posso lhe contar um outro exemplo, que foi, portanto, para ver a consciência da imagem, né, na personalidade do presidente Samora. E essa história tem a ver na província da Zambésia. Portanto, eu vinha acompanhando uma visita presidencial à província de Manica. Depois dali vamos para a Zambésia, para Quelimane. E em Quelimane nós vamos para um campo de treino político-militar. Nós, os jornalistas, fotógrafos, fomos via terrestre e a Sua Excelência, o Presidente, foi de helicóptero. Quando nós chegamos ao campo, a segurança veio ter connosco e proibiu-nos logo à partida que aqui não se podia fazer imagens. Era proibido. E eu fiquei logo abatido, a pensar, então fizemos este percurso todo, não sei quantas horas é que levou de carro até aqui, e agora não nos permitem tirar imagens. E fiquei ali. Não é que o presidente Samora, ele vê-me e pergunta-me o que é que se passava comigo, porque ele sentiu que eu estava um bocadinho triste, um bocadinho decepcionado, e perguntou o que é que se passava. E eu esclareci ao presidente, eu disse, olha, proibiram-nos de fazer o nosso trabalho, de fazer a nossa documentação. E ele refletiu durante uns segundos e disse assim, não, tu vais fazer as fotos daqui,
mas é para o arquivo, não é para publicação. E é só para ver, para o arquivo, para a história, claro. Portanto, não para a publicação imediata, porque era um campo de treino de comandos moçambicanos, e ele estava ali a assistir. E é nessa visita que realmente eu tenho a melhor e a única imagem do presidente Samora como soldado. Porque não é que, de repente, ele atira o chapéu para o chão e pega na arma da segurança que estava ali ao lado. E eu, por acaso, estava não muito longe, tinha uma lente de 105 milímetros, e quando eu vejo aquilo, nem dava tempo para eu aproximar-me. Dali tinha que fazer as fotos. E comecei a fazer as fotos. O que é que foi? O presidente atira o chapéu para o chão, pega na arma e começa a rastejar. E depois começa a explicar ao instrutor dos comandos que essa era a técnica que ele tinha aprendido em Argélia. Portanto, a técnica de rastejar. E essa foto é uma foto única, histórica, que mostra o presidente Samora como um soldado. Que ele também foi. Começou por ser e que ele foi, de facto. Exatamente. Uma coisa, estamos em 40 anos da independência, é óbvio. Toda essa história no olhar da lente, ou por trás da lente, fixando memórias, como é óbvio, né, e documentando a história. Isto já não merece uma retrospectiva, já não merece um livro, algo que fique e que defina a obra do Sérgio Santimano. Não há essa necessidade já de se fazer algo deste género? Sim, eu penso que sim, já fiz vários, quer dizer, pelo menos, mas eu tenho estado cada vez mais consciente nestes últimos 2 anos em tentar querer fazer um livro. Mas eu tenho exigências pessoais para fazer esse livro, não quero fazer de qualquer maneira. Essas exigências é qualidade. Porque eu não posso, digamos, entregar o meu trabalho, já que já fiz um livro com qualidade e tenho uma pequena brochura ou um pequeno livrozito também feito em França com bastante qualidade. E também a minha escola, quando eu saio de Moçambique e vou para a Suécia, me ensina-me que a qualidade é um ponto central. Não se pode abdicar disso. Não se pode abdicar disso. Se uma pessoa quiser se ingrar na profissão e na concorrência, eu prefiro esperar até encontrar os meios para fazer esse livro. Mas isso está dentro do seu espírito? Está muito dentro. Até fiz alguns esforços para ver se lançaria um livro durante os 40 anos da independência de Moçambique, mas às vezes há interesses, não é? Há pessoas que dizem, não, eu quero fazer, vamos fazer, mas depois não há continuidade na conversa. Depois também há editoras, inclusive moçambicanas, que já há 2 anos que andam a oferecer essa possibilidade de fazer um livro. E como são editoras com prestígio, eu prefiro esperar do que ir naquela de que vocês não fazem assim, eu não espero mais, vou fazer um... Eu prefiro esperar o tempo que for necessário, mas que não seja muito longo, para pelo menos completar esta história dos 30 anos de fotógrafo. E o Sérgio tem acesso a todo o espólio, ou seja, tudo o que criou, tudo o que fotografou, tem acesso a esse espólio? Ou falta alguma coisa? Haverá aqui alguma coisa dispersa ou em Moçambique ou no outro lado qualquer? Eu estou a falar disso, enfim, sim. Se for a pensar numa retrospectiva temática, não é? Sim. A minha ideia de retrospectiva ainda acho que é um bocado cedo, porque ainda continuo a fotografar. Claro. Se calhar não irei fazer uma retrospectiva, mais tarde irei chamar um testamento, mas ainda falta. Mas eu gostaria era de fazer um trabalho que abrangesse estes 30 anos de fotógrafo. Agora, no que diz respeito ao acesso a esses 30 anos em material, alguns tenho,
Outros não tenho porque trabalhei em órgãos oficiais em Moçambique, eles é negativo, né, no que era feito e na altura. esse espólio está a ser bem protegido, está a ser bem conservado? Se está sendo bem conservado, não sei. Eu tenho algumas dúvidas, até porque, como já lhe disse, através do telefonema, eu tenho visitado regularmente Moçambique e tenho ido ao meu local de trabalho, em Moçambique, e então eu vejo e procuro ver a situação do local. Portanto, há 2 anos que eu não vou, não sei se houve grandes modificações ou não, mas eu penso que esse problema é um problema de conjuntura nacional. Na maior parte dos casos, provavelmente um ou outro setor, se calhar, já melhorou, mas é esse que eu penso que vai ser o meu trabalho no futuro, a minha, digamos, pressão, que é preservar, portanto, os negativos e a história que a minha geração fez. E nesse sentido, por exemplo, os negativos estão à temperatura que existe no meio ambiente, e eu penso que se continuar-se assim, de se perder, não é? Porque há sempre uma deterioração do material que é o negativo. E já visitei arquivos na Europa, nomeadamente na Suíça, de negativos, e eu vejo como é que se conservam, não é? E é preciso pensar em começar-se a dar esse passo. Eu já nem falo em termos da AIM, não é? Eu, por exemplo, inclusivamente o espólio do Daniel Maquinaz, que foi o fotógrafo guerrilheiro da documentação da guerrilha, da luta contra o colonialismo, que há uns anos atrás também o seu trabalho estava também no meio ambiente, mas eu agora ainda era possível recuperá-lo? Recuperou-se alguma coisa, não? Sim, eu penso que sim, e depois eu sei que se recuperou, houve um trabalho feito e que se tentou recuperar alguma coisa. Eu lembro vagamente de ouvir notícias sobre isso. Do Daniel Maquinaz. Sim, agora o que aconteceu, sinceramente, hoje não sei, perdi-me um bocado. A última informação que eu tive de há uns anos é que estava-se a tentar digitalizar, que é ótimo, todo o material, e aproveitar, inclusivamente, as pessoas que ainda estão vivas, porque muitos dos envelopes, a informação que existe é básica, é mínima. Escassa. E é preciso perguntar às pessoas que ainda viveram esse tempo para reconhecer, né, identificar a fotografia onde foi tirada e quem é que está e quem é que não está. Para essa preocupação com a imagem, que é um documento, para além de ser algo efêmero, quando entendemos-la como uma imagem ilustrativa para o jornalismo, não é? Mas que acaba depois por ganhar a sua vida na história, tornar-se de facto um documento. Esse trabalho hoje, porque eu olho, por exemplo, eu tenho que voltar atrás, porque há coisas que eu tenho que têm muito a ver com a minha memória. Por exemplo, ler a revista Tempo. Quando eu digo Tempo, podia dizer outra qualquer, aqui estamos a falar de Moçambique, mas podia dizer outra qualquer da lusofonia que ia parar a minha casa em São Tomé e Príncipe, e havia uma coisa que era sempre, do meu ponto de vista, que era sempre muito interessante em qualquer capa, que eram fotos incrivelmente iconográficas. Fotos que estavam ali para marcar um tempo e para transmitir um discurso. Independentemente da componente ideológica, havia ali muito de estético, muito mesmo de estético. Hoje isso perdeu-se, não se perdeu? Eu penso que sim e que não. Eu não posso falar assim de forma tão contundente como eu estou a dizer. Contundente, pois, porque há muitos novos jornais que estão a aparecer, revistas também. Há uma nova geração também de fotógrafos, portanto, já ligado à fotografia digital. E às vezes vejo coisas bastante boas, né, comparando com os meios técnicos de impressão que existia nesse tempo, por exemplo, da Tempo e do Notícias, que era a preto e branco, enfim. Mas são novas linguagens, novas estéticas que podemos ou não concordar. O que eu sinto muitas das vezes é que em alguns dos casos não está mal, não posso dizer, mas no geral eu penso que se calhar
da foto, não é? Mas aí já não estou a falar só propriamente da capa, mas, por exemplo, eu lembro na Tempo, voltando a Tempo, havia uma foto na contracapa, que era uma foto de opinião. Que era muito importante. Uma foto de opinião. Essa foto de opinião, eu penso que era muito importante. Era muito importante, de facto. Sim. E essa foto de opinião, eu penso que praticamente não existe. Já não existe. Praticamente não existe. É uma coisa... Eu não quero cair em erros. Se calhar alguém vai dizer... Não, mas é verdade. Sim. E é verdade. Não, até porque há uma tendência. A opinião hoje é mais o autor do que propriamente algo simbólico. É o autor a impor-se, até mais que a própria palavra, porque há muita gente que nem sequer lê toda a coluna de opinião de um autor, mas que olha lê o nome, lê a foto do autor e depois lê aquela introduçãozinha e já sabe que ali a opinião é aquela, não é? Sim. Com o aparecimento dele nos jornais, na televisão, numa série de... Está em todo o espaço o opinion maker hoje, não é? E, enquanto que ali não, que eu agora estou a fazer memória e de facto era muito importante que o comentário fosse quase que sobre a foto. Havia uma relação entre a foto e aquilo que era a opinião, digamos, ou o comentário. O comentário. A legenda. Exato, a legenda. E isso de facto desaparece. Encontra-se um pouco ainda em alguma imprensa francesa, sobretudo francesa, e ainda se encontra esse detalhe da foto e do comentário, pequeno comentário, a foto, como se fosse ela própria uma opinião do autor, que é, obviamente, o fotógrafo. E eu aí acho que isso praticamente está a desaparecer. Não é? Eu penso que sim. Deve haver umas hipóteses aqui e ali, mas eu não sei se isso cabe o problema do fotógrafo ou é do próprio editor, não é? Edição. Porque hoje dá-se muito espaço à publicidade, não é? Porque a luta pela sobrevivência dos jornais passa muito pelo aspecto económico e vem a publicidade às vezes a roubar esse espaço, que eram mais opinativos nos anos 80, não é? Exato. E na escola do Ricardo Rangel, agora volto aí à escola de fotojornalismo moçambicano, que foi muito formado nesse sentido de criar opinião, de fazer crítica, de ter um olhar crítico e não propriamente de ilustrar simplesmente a opinião. Portanto, eu costumo dizer que normalmente nesse tempo a foto era uma opinião e o texto era outra opinião e as duas conjugavam para o leitor ficar informado sobre o assunto, não é? E não há muita consciência nisso. E também, isso é uma coisa também já geral, não é só de Moçambique, também chegou-se à conclusão, por exemplo, na Suécia, os freelancers, os fotógrafos independentes, estão a deixar a fotografia e fazer outro tipo de trabalhos porque... Muita publicidade, Não, porque ninguém paga já esse trabalho de fora. E então utiliza-se o próprio jornalista, não é? Com os seus iPhones, inclusivamente, ou com uma câmara digital amadora, para fazer o registro. Porque a fotografia opinativa e de autor deixou de ser importante e economicamente também encerra custos, né? Que o jornal não quer ver... Então como é que o fotojornalista... Qual é o futuro para o fotojornalismo, Sérgio Santimanho? Não sei que depende da que região. Aonde porque isto aqui existe. É claramente uma tendência que é global. Sim, é global. Essa tendência é uma tendência que é global. Sim. Aonde é que se encaixa o fotojornalismo de qualidade, daqueles que nós vemos nas exposições? Sim. Onde é que esse fotojornalismo se encaixa? Eu não posso resumir aqui ou fazer uma declaração que pode ser isto ou aquilo, mas porque eu não estou ao corrente de tudo que se faz no mundo a esse nível. Aqui 3 ou 4 experiências, em Moçambique, mesmo Portugal, Suécia... Mesmo Portugal eu não acompanho muito, né? Mas, por exemplo, hoje mesmo, enquanto esperava pela entrevista, na recepção tinha várias revistas e jornais, eu vi, por exemplo, a foto do Público alusiva a refugiados, já não sei aonde. Portanto, o título do assunto era extremamente dramático. Dizia-se que a situação desses refugiados, que agora não me recordo em que país é que era muito dramático, mas a imagem era muito soft. Inclusivamente,
eu não sei se aquilo era manipulado, tinha metido cor, inclusive na foto. Ou era a cor, mas era muito, quer dizer... Faltava ali faltava, o olhar por exemplo, do na minha geração e sob a escola do Ricardo Rangel, com esses temas não se podia brincar, com esses, ou seja, com que tema fosse. Tinha que ser mesmo sério e ser muito intensivo. Isso, olha, isso é um exemplo que me vem daquilo que eu vi hoje. Mas isso também já diz muito sobre para onde caminhamos, não é? Sim, é isso. Sim. Quer dizer, com uma historiazinha dessas, dá para irmos perspectivando o que pode ser, o que pode vir a ser o futuro. A verdade é que, de repente, em Moçambique aparecem muitos fotógrafos, jovens fotógrafos, pois eu estou a ver muita gente, inclusive a fazer exposições e aparecer em algumas coletivas, mas muita gente ligada à fotografia, digamos, criativa, a fotografia enquanto peça de arte, se quisermos, não é? Sim. Enfim, com níveis de elaboração um pouco extremos e pronto, com um sentido estético outro, e a procurar um efeito também outro. Houve sempre essa tradição de grandes fotógrafos em Moçambique. Isso para mim parece muito claro. E o Sérgio tem acompanhado esses movimentos, essas novas gerações que vão fazendo tanto a fotografia, enfim, jornalística, como também a criativa, a artística. Tem acompanhado os documentários também, tem acompanhado... Os comentários nem tanto, mas eu tenho acompanhado... pelos meios que todos nós utilizamos, que é a internet, redes sociais, redes sociais. Sim. Portanto, eu não tenho acompanhado, alguns têm acompanhado quando estou em Moçambique e elas passam lá e eu vou lá ver, não é? Ou aqui em Portugal, em Lisboa. Mas tenho acompanhado, mas a maior parte das vezes é pelas redes sociais. O que significa que pelas redes sociais o termo, a qualidade, eu não posso fazer nenhum juízo porque limita muito do que ver pessoalmente. Mas tenho visto fotógrafos da nova geração moçambicana a circularem o mundo de uma maneira fantástica. Como antes não acontecia, se calhar. Sim, pois, é verdade. Não, mas é verdade, sim, não acontecia. Eu lembro, quando eu fui à Índia em 95, portanto, 3 anos depois do Acordo de Paz, e fui a Goa e à Índia, faço uma exposição em Maputo sobre a Índia. Como sabe, Moçambique tem uma relação forte com a Índia. O Índico. O Índico, não é? O Oceano Índico também liga-nos. Eu pessoalmente, sou de origem indiana, goesa, eu notei o impacto belíssimo que teve a minha exposição da Índia em Maputo, porque nesse tempo as pessoas não viajavam tanto pela internet e aquilo foi uma coisa... As pessoas foram ter um conhecimento, através do meu olhar e da minha viagem que eu fiz à Índia, de um continente que estava muito próximo às pessoas, mas distante do ponto de vista visual, não é? Como eu tinha trazido, e pelo meu olhar, pelo meu sentimento. E foi um sucesso estrondoso de muita gente que gostou. Portanto, viajava-se menos nessa altura. Agora viaja-se mais, é natural. Todos os dias viaja-se, é só entrar ali naquela coisinha. Sim, também pode viajar também dessa maneira, mas agora já falo mesmo de uma nova geração de mobilidade, o que é muito bom. É muito bom, eu sou muito positivo e gosto de ver, não é? Agora, aqui há um outro aspecto, às vezes também eu vejo situações, eu não vou nomear nomes, não vale a pena, mas também vejo situações e gostaria de fazer um alerta, ou pelo menos dar essa, que é a minha opinião, que é preciso ter cuidado de nós, através da imagem, levar a imagem dos pobres para os não pobres, como um espetáculo. Sim, isso é... Isso aí... voyeurismo social é complicado. Isso aí é um bocado complicado porque há um mundo ocidental que quer essa imagem, que quer ver essa imagem
do nosso continente. Houve uma altura em que eram os ocidentais que iam fazer essas imagens lá, mas agora também já somos nós a fazer essas imagens. Porque essas imagens são mais procuradas, não é? E são mais, passa mais para a mentalidade, digamos, não digo de todos os europeus, mas de um certo número de pessoas. Mas o pior é que eu começo a ficar com a percepção que também passa muito para as nossas próprias mentalidades. Isso é muito mau para a consciência interna. Sim, sim. E porquê? Porque eu ainda um dia desses conversava com pessoal jovem de São Tomé e Príncipe ligado às artes, e eles diziam que se insistia muito, quer dizer, num determinado setor interno, a pedir a eles que fizessem mais, criassem mais a imagem da realidade do país. Quer dizer, para um país que tem isso na senda de um certo oficialismo, digamos, não é? E também de um certo realismo, sim, sim. Que o Sérgio conhecerá muito bem essa tendência. Mas a pedir que os artistas reproduzissem mais, ou criassem mais a volta dessa realidade. E qualquer um deles dizia uma coisa interessante, dizia que criar mais sobre base dessa realidade, que é possível, e que eles até fazem reportar na sua própria criação, mas que parece que essa gente, um deles, e vou citar, essa gente não percebe que nós temos 61% ou 62% de gente muito pobre. Se eu fosse dedicar-me a isso, era eu próprio estar a olhar de forma voyeurística a minha realidade e a passar para os outros que já me veem assim ou que já nos veem assim, dessa forma. Essa perversão é uma perversão estranha, não é? É uma perversão com a qual o africano tem que lidar, sobretudo quem olha e quem reproduz o olhar, tem que lidar, e não é fácil. E depois há um público que se habituou e que acha que é assim que se deve ver o africano, né, nessa situação. Eu preciso também frisar, eu não quero dizer que essa situação não existe. Mas é uma meia verdade, porque existe uma outra também. Portanto, o fotógrafo fazer só isto, ou ir buscar esse tema, sem arranjar solução... E fazer isso como solução para a sua própria obra, não é? Sim, sim, e explorar uma situação... eu não sei, eu falo nisso porque eu vivi, a minha geração viveu a guerra e a fome. Portanto, nós vivemos num país em que esteve de rastros, não é? Esteve destruído, não é? O tecido social, inclusivamente, para além das pontes e fábricas, do aspecto económico. E nós vivemos muito isso. E quando a guerra acaba, é óbvio que eu, pessoalmente, pensei nas imagens e no envolvimento que tive no passado, né, fazer essa documentação dolorosa, mas queria depois mostrar uma situação mais normal. Mas o ponto aqui é a dignidade. Uma pessoa pode mostrar a pobreza ou uma situação difícil, mas com dignidade. Mas às vezes... esteticamente, eu penso que às vezes uma pessoa passa o limite da dignidade e vai para o espetáculo dos pobres para os não pobres. Não é? E ultrapassar esse limite também não pode ser estético, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista que sou, e pretendo manter ainda uma certa consciência, enfim, a esse nível. Sim. O Sérgio passou por São Tomé e Príncipe, não passou? Passei. Eu passei por São Tomé e Príncipe e deve ter sido uma passagem, não como a tua, que ainda teve 24 horas, mas a minha teve, se calhar, 1 hora ou 2 horas. Mas é uma imagem que eu tenho de São Tomé e Príncipe gravada no meu coração e na minha memória, que foi o percurso do aeroporto até ao Palácio de carro para uma entrevista que eu e um jornalista da rádio íamos fazer ao presidente de São Tomé e Príncipe. E foi esse percurso. E fizemos a entrevista e depois voltámos outra vez para o avião. Portanto, nesse avião vinham, penso eu, 5 presidentes de uma conferência, de uma reunião havia em Maputo, em que o presidente Samora, o governo, disponibilizou um avião da LAM para levar a casa os 5 presidentes. E eu estava dentro desse avião, mais um jornalista da rádio, e a nossa função era entrevistar os presidentes acerca da reunião e outros aspectos que eu não me lembro. E São Tomé e Príncipe, uns fizemos a entrevista dentro do avião, outros no aeroporto.
e neste caso São Tomé e Príncipe fomos ao Palácio, então foi do aeroporto ao Palácio, nem sei quantos quilómetros são uns 5, 4 quilómetros. Mas esse percurso, e a atmosfera, a umidade, o cheiro a cacau e as palmeiras, roças a seguir ao aeroporto. É isso. E ficou assim na minha memória e no meu interesse de um dia... Tem que lá voltar. Voltar e conhecer melhor. Com as suas fotos. Vamos pensar nisso. Sim. Seria um prazer enorme. Sérgio Santimano, um prazer enorme ter-lhe tido aqui. E a ver se nos encontramos em São Tomé e Príncipe. Sim. Obrigado. Espero bem. Obrigado. A emissão continua com a análise da atualidade, com as notícias da semana. Seguimos agora para a atualidade internacional. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, rebateu esta quinta-feira os 5 pontos que diz estarem a ser usados pelo Presidente da República para provocar uma crise política que justifique a demissão do governo. Fê-lo numa comunicação ao país lida no Palácio. Nessa declaração explicou que a certeza sobre as intenções do Presidente tomaram forma na quarta-feira, quando Vaz deu conta ao líder do Parlamento de que não confia no chefe do governo e por isso pretende destruir o Executivo. Moçambique agrava os preços de importação de açúcar para proteger a indústria nacional. O governo moçambicano anunciou esta quarta-feira que decidiu agravar os preços de referência da importação de açúcar para travar a concorrência desleal imposta à produção nacional e proteger o setor. Com a medida, adianta ao comunicado, pretende-se proteger os 35 mil postos de trabalho atualmente assegurados pela indústria nacional de açúcar e garantir o retorno dos avultados investimentos feitos pelas empresas do setor nos últimos anos. As minhas sugestões para hoje, enfim, não são muitas. Eu aconselho primeiro a irem ao site do Sérgio Santimano, que foi meu convidado de hoje, verem o que há lá de interessante. Eu posso garantir que vai ser toda uma surpresa para quem nos está a ver agora. Uma surpresa e uma descoberta do universo, que é um universo extraordinariamente interessante. Entrem no site e vejam e pesquisem e desfrutem daquilo que lá está ou do conteúdo que lá está. O conteúdo não tem necessariamente que ser barulho, não tem necessariamente que ser palavras sobre palavras, pode bem ser imagem com uma estética impressionante. Antes de terminarmos, enfim, recomendo, já sabem, visitar o nosso canal no YouTube, ver-nos a nós no Facebook. Por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.